Fala, gente! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu comentar aqui. Comente. Pera aí, turma. Comente. Workshop. Fala aí, gente. Como é que vocês estão? Fala, gente. Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Bora para mais uma live. Eu separei vários pontos aqui pra gente falar hoje sobre resistência, sucesso, obediência, exemplo, sobre criança, sobre plantar e colher e sobre a mente humana, que é o que eu amo falar. Sejam muito bem-vindos. A gente já clica no aviãozinho aí pra colocar essa live pra cima, aumentar a energia. E vambora. Deixa eu comentar aqui só pra galera entrar no workshop. Comente workshop para participar. Comente. Comente para participar do workshop. Pera aí, turma. Gratuito. Aí. Foi, fixa. Pronto. Agora sim. Bora pra cima. 7:07. Esse é o início da live. Vamos esperar a turma entrar aí pra gente iniciar. Já envia essa live, você que tá assistindo aí, pra todo mundo. Clica aqui no aviãozinho e já manda pra geral. Bora tocar o terror. Gente, tô muito feliz. Hoje foi um grande dia pra mim. Tá sendo uma grande noite. Ontem, domingo, eu fui batizado. E começou o início de uma nova história. O início de algo novo, o início de algo poderoso que vai acontecer. Ontem eu tomei uma decisão que rompeu todos os limites, todas as barreiras, quebrou todos os padrões geracionais, qualquer padrão aí que tem da minha família, enfim. Foi uma quebra de padrão, foi realmente isso aí, literalmente uma vida nova. Foi literalmente algo que vai mudar, já mudou completamente a minha vida, completamente os meus pensamentos, as minhas ações. Vai mudar tudo. É literalmente você morrer para o mundo e viver para Cristo. O batismo é algo maravilhoso. Eu não tenho como explicar em palavras. Você que está aí assistindo, se você ainda não é, eu desejo isso para você. É maravilhoso. Você morre para o mundo e vive somente para Cristo. É somente dele. Tudo que minha história, a partir de hoje, a partir do momento que eu levantei da água, uma nova história começou a ser escrita por Deus. Uma nova história começou a nascer. Um novo homem, um novo João começou a surgir. Então, eu já não sou mais o João que as pessoas conhecem. Já deixei de ser há muito tempo, mas esse batismo foi a confirmação disso. Foi a confirmação de que eu já deixei de ser aquele João que muitos conhecem por muito tempo. Agora começou um João diferente. Um João novo, um João transformado, um João que vai curar o povo. Que é para isso que eu fui chamado. Então, turma, muito boa noite. A gente vai dar início à live aqui. Eu vou começar falando que, inclusive, dessa parte do batismo, já é um adendo pra gente entrar no assunto que é sobre resistência. Tudo que a gente sentir resistência é pra gente fazer. Porque muitas das vezes a gente tem um sonho, a gente tem um curados... Aí, ó, o livro aí. Aí sim. Porque muitas das vezes... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Porque muitas das vezes, turma, a gente vai querer fazer projetos gigantescos, vai querer fazer coisas incríveis. Aqui, ó. Livrão. Vai querer fazer coisas extraordinárias, porém, a gente vai sentir resistência nisso. E é absolutamente normal. A gente vai sentir resistência naquilo que a gente quer fazer. Quarta-feira teve um culto
Eu tava com resistência de ir no culto, eu não queria ir pro culto. Cheguei no culto, fui, aconteceu uma coisa sobrenatural, extraordinária. Sexta-feira, não queria ir no grupo de compartilhamento dos jovens da igreja. Senti resistência de ir, fui mesmo assim, foi extraordinário. Sábado, encontrei, a gente marcou, eu e mais 2 amigos, depois de 7 meses de se ver, um encontro, eu senti resistência de ir nesse encontro, eu não queria ir. Fui, uma coisa extraordinária aconteceu. Então, por que eu tô falando isso? Porque todas as vezes, todas, sem exceção, que eu senti resistência de fazer algo, e quando eu fiz, mesmo com resistência, algo extraordinário aconteceu. Então, às vezes você tá com um projeto, você tem um sonho, você tem um trabalho, você tem algo para concluir, e você tá sempre sentindo resistência nisso. Alguma coisa parece que tá travando você de iniciar, ou de romper, ou de explodir a bolha, enfim, alguma coisa tá impedindo você de realizar aquilo. Mas é quando você decide enfrentar essa resistência, é quando você decide romper essa bolha de resistência, furar essa bolha, que as coisas acontecem. Fala, Artuzão, tamo junto, mano. É quando você decide romper essa resistência que o extraordinário acontece na sua vida. Então, vão existir resistências para tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. Isso, levando um pouco para o lado espiritual, o próprio inimigo faz isso. Ele coloca resistência na sua mente, resistência na sua vida, no seu caminho, para que você não possa realizar aquilo que você quer. Entende? Então, leva isso para sua vida. Tudo que você for fazer e você sentir resistência nisso, você não querer fazer aquilo, faça. De verdade, faça, que algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Eu contei pra vocês agora há pouco, as 3 vezes que eu senti resistência em algo, eu fiz e algo extraordinário aconteceu. Entende? Então, sempre que você sentir algo travando, é aí que você tem que pôr pressão mesmo. É aí que você tem que colocar o negócio pra romper. Porque, com certeza, o extraordinário tá próximo. Tá bem próximo. E às vezes, olha que louco, às vezes você tá perto de realizar esse sonho, essa conquista, aí uma resistência vai e te trava. E você, em vez de romper essa bolha, romper essa resistência, você resiste. Você acaba sofrendo a resistência e não rompendo. O que acontece? Você perdeu a chance de deixar o seu sonho, aquilo se tornar realidade, aquele projeto. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de uma live. Às vezes alguém tá querendo fazer uma live, quer fazer uma live e acaba que sente resistência para fazer a live. Com certeza vai ter. Gente, sempre quando você for realizar algo novo na sua vida, você vai sentir resistência. Isso é absolutamente normal. Isso nada mais é do que o cérebro querendo te proteger. O cérebro querendo proteger você de viver algo novo. Isso é normal. Mas o que acontece? Infelizmente, grande parte das pessoas, quando sofrem essa resistência, elas recuam, elas não vão para cima e acabam perdendo aquele sonho, aquela chance, aquela oportunidade. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer a live, fui fazer uma palestra, minha primeira palestra, eu senti resistência, eu senti medo, é natural. Só que eu enfrentei a resistência, eu enfrentei o medo, eu fui pra cima e aconteceu coisa extraordinária, a mulher se converteu lá. Entende? Então sempre quando você sentir resistência, aí você tem que pôr pressão. Aí ó, Meuriane, eu vi, ô Meuriane, você me falou, top demais, parabéns. É isso aí. Não há, eu anotei essa frase aqui, está no livro. Deixa eu falar algo pra vocês, turma. Não há limitação para a mente, apenas aquela que você reconhece. Ou seja, a Meuriane falou aí a Meuriane falou que fez uma live, fez a primeira live dela, da vida dela. Não existe limitação para a mente. Só vai existir uma limitação se você reconhecer que você tem uma limitação. É simples, gente. Quando fiz a minha primeira palestra, só iria existir uma limitação ali em mim se eu colocasse essa limitação em mim. Não tem outra alternativa, turma. De verdade. Isso tá em livros extraordinários. Isso aqui é
é uma frase que tem que estar estampado na sua parede. Não há limitações para a mente, apenas aquelas que reconhecemos. Ou seja, você já parou para pensar que você mesmo se coloca o medo? Você mesmo acha que não consegue? Você mesmo acha que não é capaz? Você mesmo acha que é fraco? Você mesmo acha que não merece? É sempre a sua mente, porque você está colocando limitação naquilo. E isso muitas das vezes pode ser de forma inconsciente. Por quê? Porque lá no seu passado você sofreu com alguma coisa que te fez ter esse tipo de pensamento. E lembra que eu falei em uma das lives, tudo aquilo que você foca, isso cresce. Então, se o seu pensamento tiver só coisas ruins, é isso que vai aparecer na sua vida. Infelizmente, é assim que funciona. Não tem pra onde correr. Essa é a lei do universo, essa é a lei da vida. Aquilo que você foca, se cresce. Então, não deixe de fazer aquilo que você mais quer por conta de pensamentos ruins. Não leve seu pensamento tão a sério. Não leve aquilo que as pessoas acham de você tão a sério. Saiba analisar. Não existe sucesso sem renúncia. Não tem como viver uma vida extraordinária se a gente não renunciar às coisas. Eu, por exemplo, eu tô há 1 ano renunciando à cerveja, à droga, à festa, à prostituição. Eu tô há 1 ano, completou exatamente 1 ano, há 7 dias atrás, que eu estou renunciando a essas coisas. E se eu não estivesse renunciando isso, eu não obteria esse sucesso na minha vida. Vocês sabem qual que é a definição de sucesso? Eu expliquei isso na live passada, mas sucesso nada mais é do que você cumprir um objetivo que você determinou. Isso é sucesso. Bem-sucedido é aquela pessoa que tem um objetivo determinado, ela sabe onde ela está no momento e ela sabe como conseguir alcançar esse objetivo. E ela faz isso progressivamente. Então, é isso. Se você quer alcançar o sucesso, você precisa ter um objetivo primeiro. Porque muitas das vezes não, a sociedade determinou sucesso como dinheiro. Só que aí é que tá. Na palavra de Deus está escrito, não se conformem, não se amoldem ao padrão deste mundo. A palavra de Deus está escrito isso, não se amolde ao padrão deste mundo. Ou seja, o que a sociedade diz para fazer, eu não faço. Esse é o meu lema. Esse é o lema que eu carrego. É a filosofia que eu carrego. O que a sociedade, o que a maioria diz para eu fazer, é aí mesmo que eu não faço. Na verdade, eu vou melhorar. O que a sociedade diz, eu questiono. Entende? O que a sociedade diz, eu questiono. Porque se você for seguir o sistema, você vai seguir a vida que todo mundo vive. Você vai viver a vida que todo mundo vive. Entende? É assim que funciona o jogo. Isso foi um jogo criado há muitos anos atrás. E quando a gente entende isso, a gente se liberta. E quando a gente se liberta, que é o conhecimento, a gente começa a viver uma nova bolha. A gente rompe essa bolha da maioria, que mais ou menos 97% das pessoas mundiais vivem nessa, e vai para uma outra bolha, que é a bolha dos 3%. Aí lá vão existir outras bolhas. Não sei se você conseguiu entender, mas se você entendeu isso, você já está em um caminho bom. Mas não vai existir sucesso sem renunciar. Às vezes você tem um objetivo, só que se você não quiser renunciar a certas coisas, não vai chegar ao seu objetivo. É igual uma pessoa que quer emagrecer, comendo todo final de semana pizza, hambúrguer, bebendo cerveja. Como é que ela vai emagrecer assim? É simples. Se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer obter sucesso na sua vida, boa noite, Maria. Bom, se você quer obter sucesso na sua vida, você precisa renunciar a certas coisas. Esse exemplo do emagrecimento foi bom. Às vezes você que quer emagrecer, se você continuar bebendo, comendo porcaria, dormindo tarde, não beber água, você não vai conseguir. Aí vai pro quê? Pro que a maioria das pessoas fazem, que é uma cirurgia para reduzir. Aí o que acontece? Reduz, não mudou hábito, não mudou pensamento, não mudou a mente, vai passar 24 meses, que é o que a pesquisa diz, vai voltar ao peso que tinha. Ou seja, não existe sucesso sem renúncia. Se uma pessoa que quer ter um sucesso, vamos dar outro exemplo aqui, uma pessoa que quer ser um atleta de futebol, uma pessoa que quer jogar futebol profissionalmente, se essa pessoa não renunciar à bebida, não renunciar à festa, não renunciar a amizades ruins, ela não vai conseguir obter sucesso. Se uma pessoa
O meu exemplo, se eu que quero obter sucesso, prosperidade, ter pessoas comigo com princípios e valores cristãos, se eu quero ter isso na minha vida, eu preciso renunciar àquilo que é contrário. Então, é a mesma coisa o seguinte, qual que é o objetivo que você tem de vida? Qual é o objetivo que você tem? Qual que é o seu objetivo de vida? O que você quer conquistar na sua vida? Se você determinou esse objetivo, as suas ações de hoje têm que condizer com esse objetivo. É simples, não existe sucesso sem renúncia. Alguma coisa tem que renunciar, alguma coisa tem. Por exemplo, eu tive que renunciar o futebol. Uma das coisas que eu mais amo na vida, eu tive que renunciar a isso. Para viver, para ir em busca daquilo que eu quero. Mas lógico, gente, não leva essa renúncia tão ao pé da letra. Você tem que renunciar sim, mas não viver um robô. Entende? Você precisa ter seu momento enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Não existe sucesso sem renúncia. E outro ponto que eu anotei aqui é que obediência é o princípio do sucesso. O que Deus quer da gente é obediência e relacionamento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sabe, por que pessoas não cristãs que não acreditam em Deus prosperam na vida? Por quê? Porque elas obedeceram aos princípios e os mandamentos de Jesus sem ter consciência disso. Isso é muito louco, para você ver que a lei que Jesus colocou é tão correta que uma pessoa que não crê e cumpre isso inconsciente, ela vai prosperar. É muito doido isso. É muito doido. Se você pegar para fazer uma pesquisa, grandes bilionários aí que tem, grandes milionários, eles são ateus. Mas por que eles cresceram essa riqueza? Porque eles cumpriram mandamentos, cumpriram princípios, mesmo sem saber. É muito louco isso, quando você para analisar essa parte das pessoas. Então, a obediência é o princípio do sucesso. O que Deus quer, se a gente quer ter sucesso, a gente precisa obedecer. Principalmente o que Deus decretou pra gente, principalmente o que Deus colocou nesse coraçãozinho seu. Às vezes, gente, você tá passando por algo, mas você não entende o motivo disso estar acontecendo na sua vida. Às vezes você pode não entender no início, mas quando você começa a obedecer, a cumprir aquilo que Deus colocou, no final as coisas vão se clareando para você. Em Eclesiastes diz isso: o fim das coisas é melhor do que o início delas. Ou seja, o fim vai ser melhor que o início. Comecei um projeto, vou dar um exemplo. Comecei um projeto de lives. Não tá dando ninguém no início. Eclesiastes diz o quê? O fim é melhor do que o início. Então é simples. Então, não sei se vocês estão reparando, mas meu olho tá vermelho porque eu tô praticamente virado. Eu cheguei de São Paulo hoje de manhã, não consegui dormir no ônibus e fui pro mercado, arrumei a casa inteira, eu e o Alisson aqui. Só terminei agora 5 horas, aí fui fazer compra de novo. E agora vim pra fazer a live, ou seja, eu tô praticamente... E depois ainda vou jogar um vôlei ainda. Ou seja, minha energia vem do alto, velho. A gente precisa ter energia pra um dia só. No outro dia a gente repõe. Tá, o topo é você que define. O topo é você que define. Não há limitação pra mente. O topo é você que define. Ou seja, se você definir que o seu topo é viver uma vida estável, morando no interior, com uma faculdade, com algo. Se você definir isso e você atingir, pronto, tá tudo bem. É isso aí. É isso. O topo da sua vida é você que vai definir. Se você definir que o seu topo é um local, é um objetivo, enfim, é um objetivo que você quer conquistar, se você definir isso e você chegar, esse vai ser o seu topo, é aquilo que você define. O seu topo não é o que as pessoas dizem que é o seu topo. O seu topo não é o que a sociedade diz. Não é o seu topo é aquilo que você definiu. Você define o seu topo. Você define a sua conquista, o seu sucesso. É você que define isso. Então, um exemplo para vocês entenderem. Se eu hoje
estabelecesse que o meu topo é essa vida que eu estou vivendo, tava tudo bem. Mas o meu topo não é esse. Entende? É sobre isso. Então o topo é você que define. E algo grandioso que eu vou contar para vocês agora é o exemplo. O exemplo é poderoso, turma. E vocês podem tirar das crianças. Todas as crianças, elas copiam o comportamento. Salve isso aqui, eu já vou falar sobre isso. A Júlia falou algo maneiro aí, ó. A Maria Júlia. Não se acomode com o pouco. Está escrito na palavra que Jesus disse assim pra gente, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Como assim vida em abundância, João? Abundância, uma vida abundante, uma vida de muito. Muito em quê? Naquilo que você quiser. Se você quer ter muito dinheiro, muito sucesso, você nasceu para ter isso. Se você quer ter uma vida de prosperidade, você nasceu para ter isso. Se você quer ter uma vida de um relacionamento íntimo, um relacionamento sobrenatural com Deus, você nasceu para ter isso. Se você quer ter um carro, uma BMW, uma Mercedes, você nasceu para ter isso. Isso está escrito na palavra. Jesus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Porém, a gente tem que saber separar isso da nossa essência, do ser. Porque Deus quer também que nós colocamos Ele como prioridade. Isso está lá em Romanos, se eu não me engano. Buscai primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se a gente buscar primeiro o reino e a justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas pra gente. Aí, Gabriel. BM. Eu sabia, velho. Eu falei BM porque eu vi que você entrou na live. Foi pra tocar seu coraçãozinho. Tá vendo? Tem que ser intencional, é tudo que você faz. Você nasceu pra ter uma BMW, velho. Você nasceu pra isso. E é isso, acabou. Não deixa ninguém dizer o contrário. Porque muitas das vezes a gente conta um sonho nosso pra alguém e essa pessoa, mas isso tá impossível, tá muito difícil. Tá difícil pra ela, que não entende aquilo que a gente quer. Fala, Helena. Então, por exemplo, se eu contar hoje o meu sonho pra alguém que não tá na mesma frequência que eu, essa pessoa vai falar, mano, isso aí é possível. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, as pessoas não precisam entender. Tem uma frase no livro do Quem Pensa Enriquece que diz assim: sucesso você não precisa explicar. Você não precisa se explicar pra ninguém. Pra ninguém. Às vezes a gente tem algo extraordinário pra viver na nossa vida, pra acontecer, cumprir objetivos, mas a gente conta pra alguém, essa pessoa diminui. E a gente quer sempre tentar explicar pra pessoa, porque isso. A pessoa não precisa entender. E você não precisa explicar. Se a pessoa não entendeu, é porque ela ainda não está no nível de frequência que você chegou. É simples assim. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. É sobre isso. Acho que vocês entenderam mais ou menos aonde eu quis chegar com isso, né? Com essa parte do... Ai, caramba, até esqueci. Do não se acomodar com pouco, de viver uma vida abundante. De viver aquilo que você realmente quer. Porque às vezes a gente vive uma vida que a gente não quer, só que a gente não faz nada para mudar isso. Aí que tá o problema. Por isso que eu tô aqui fazendo live. Porque eu não sou conformado com a vida que eu tenho. Eu sou muito grato, mas não sou conformado, eu quero mais. Entende? É isso que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer. Mas também não confundir isso com ingratidão. Porque é muito fácil a gente se confundir com ingratidão. Eu sou muito grato, como vocês viram aí, eu me batizei ontem. Eu morri e eu nasci de novo. Agora é outros objetivos, outra história, é um novo João, é uma nova história sendo construída a partir de ontem, depois que eu levantei das águas. Entende? Então é sobre isso, gente. A vida que você quer, ela tá ao seu alcance, ela tá à sua disposição para alcançar a sua vida que você quer. Entende? Então, é sobre isso. Aquilo que você consegue imaginar, você consegue colocar como real. A BMW aí, se eu conseguir imaginar eu dirigindo a BMW, se eu conseguir imaginar isso, eu consigo colocar isso como realidade. É só a gente começar a pensar como fazer para conquistar isso. É simples.
Só que é simples para quem faz todo dia, para quem tenta, para quem bota em prática. Para quem sempre fica na fala, aí é difícil. Entende? É sobre isso. Agora voltando pro exemplo. O exemplo é poderoso. Por exemplo, das crianças. Vou dar um exemplo da criança, para você que está assistindo que tem criança, que tem, sei lá, bebê, enfim. A criança repete o comportamento. As crianças, elas copiam o comportamento que os pais têm. É isso. Tamo junto, irmão. Tamo junto, velho. Você já sabe aí no coração que a gente tem. Mas, enfim, as crianças copiam o comportamento dos pais. Entende? Então, o exemplo é muito poderoso. Tem uma frase do Joel J que eu acho massa demais. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vou dar um exemplo. Às vezes está com uma criança em casa e você fala para ela, não pode beber refrigerante. Aí, chega na mesa, tá um refrigerante lá e você tá bebendo. A criança não vai confiar na sua palavra, ela vai confiar naquilo que você faz, na sua atitude, na sua ação, no seu exemplo. Então, o exemplo que você der é o que a criança vai seguir. O exemplo que eu me posiciono na internet como especialista na mentalidade. Se eu não der exemplo do que eu falo, as pessoas não vão confiar e acreditar em mim. Não é certo isso? Isso é certo. Se eu não der exemplo do que eu falo, as pessoas não vão confiar. É a mesma coisa que se eu falasse de mentalidade, de energia, de frequência, de objetivo, de escrever, de viver uma vida saudável e eu acordando tarde o dia todo, sem fazer nada, não tendo objetivo de vida, bebendo todo final de semana. Não ia condizer com aquilo que eu falo. Então, o exemplo, a atitude, a ação, ela convence, ela arrasta mais do que a fala. Agora, se você conseguir combinar fala com exemplo, aí você ganhou o jogo. Aí você conquistou a pessoa que você quer conquistar. Isso que eu tô contando pra vocês é um segredo de um livro que eu aprendi em comportamento humano. Se você quer conquistar... Mano, isso aqui que eu tô falando é assunto de mentoria que Pablo Marçal fala na mentoria dele, só pra você ter noção. É muito doido. Se você quer conquistar uma pessoa, não apenas fale aquilo que você quer, mas mostre com exemplos, com ação, com atitude, que você vai conquistar o coração daquela pessoa que você quer. Criança é igual. Nós temos uma tendência a copiar padrões, a seguir padrões, a repetir padrões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito forte aqui para vocês. Com 8 anos de idade, os meus pais se separaram. Se eu não tivesse liberado perdão, tivesse seguido a minha vida normal, não liberasse perdão, carregasse essa mágoa dentro de mim, esse negócio dentro de mim, quando eu me relacionasse com alguém, a probabilidade de eu me separar dessa pessoa é muito grande. Isso neurocientificamente e cientificamente falando, de acordo com pesquisas. Tá? Se eu me relacionasse com alguém sem liberar perdão pro meu pai e pra minha mãe, a chance de eu me separar da minha futura esposa é muito grande. Mas o que eu fiz? Eu liberei perdão, eu pedi perdão. Ou seja, quando você pede perdão e libera perdão, você libera a pessoa que te fez mal, vai cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha vida. A partir do momento que você libera perdão, gente, perdão não é conviver. Perdão é liberar a pessoa para viver o que ela quer. E você viver o que você quer. É você curar suas mágoas, curar seus rancores. Você liberar a pessoa. Então o que eu fiz? Eu liberei perdão pro meu pai e pra minha mãe. Agora eles cuidam da vida deles e eu cuido da minha vida. Entenderam isso que eu quis dizer? Vocês entenderam isso? Não é sobre que eles não são mais meu pai nem minha mãe. Não é sobre isso não, gente. Eu me libertei emocionalmente daquela mágoa que eu sofri há 11 anos atrás. 11 anos? Sei lá, deve ser.
Entende? É sobre isso. Então, a chance de você que está me assistindo estar repetindo um padrão da sua família é muito grande. Ah, João, como que eu analiso isso na minha vida? Analisando o comportamento que você tem hoje. Teve uma live que eu fiz que eu desenhei uma árvore. A árvore, imagina uma árvore agora. Tem o tronco, a raiz, as folhas e os frutos. Os frutos são os seus resultados. As folhas são o seu comportamento. E o tronco junto com a raiz é onde vem, é a sua família, é onde aconteceram as suas coisas. Ou seja, para você entender na sua vida hoje, se você está repetindo um padrão da sua família, um padrão do seu pai, um padrão da sua mãe, um padrão que você viu dentro da sua infância, dos 0 aos 12 anos, que é onde se forma o caráter de uma criança, você precisa analisar o comportamento e os resultados que você tem hoje. Às vezes você tem um comportamento muito agressivo. Isso pode ser porque o seu pai ou a sua mãe foi muito agressiva quando você foi criança, na sua infância. Entende? Então é muito importante você analisar o comportamento que você tem hoje para ver se você está repetindo um padrão ou se você está agindo por conta própria. Porque eu não sei se você sabe, mas 80%, se não 100% das decisões que você tomou e toma hoje não são 100% conscientes sua. A maioria das decisões que você toma hoje foi por causa dos traumas e daquilo que você passou, dos padrões que você viu e do que a sua família, do que as pessoas, dos seus amigos, e daquilo que aconteceu na sua infância programou no seu cérebro para que você agisse hoje. Então, às vezes, o resultado de vida que você tem, que você não quer, pode ser porque você está tomando decisões com base naquilo que você viveu e não no que você é, não naquilo que você quer. Ó, para você que não está entendendo muito bem, a gente vai destrinchar isso no workshop Os Segredos da Mente, que vai ser totalmente gratuito. Então, se você quer participar, tá, igual no comentário fixado aqui, comenta mente aqui. Comenta igual tá aqui, ó, mente, que eu vou te chamar no direct e é totalmente gratuito, tá bom? A gente vai conversar nesse workshop sobre justamente isso que eu tô falando. Sobre padrões geracionais, sobre como se libertar da timidez, sobre autorresponsabilidade, sobre mentalidade. Então, para você que quer entender um pouco mais sobre padrões geracionais, vícios emocionais, aquilo que vem de gerações, você precisa participar do workshop. Fechou? Então, para você que quer participar, comenta mente aqui, que eu vou tirar um print aqui, depois eu vou te chamar no direct assim que encerrar essa live e você vai cair para dentro do grupo do WhatsApp, que é 100% gratuito e online, tá bom? Então, para você que quer participar, já comenta mente aí. Então, você pegou já esse negócio do exemplo. O exemplo arrasta, tá bom? Então, aquilo que você der de exemplo para a pessoa que está te assistindo é o que ela vai ver de você. Então, isso funciona muito para uma criança. Às vezes, você fala para uma criança, mas você não condiz com a sua atitude. A criança vai ver o quê? A sua atitude. E ela vai reproduzir o quê? A sua atitude. Quando crescer, atenção, pais e mães, aquilo que você expor à sua criança, o seu bebê, a sua filha, o seu filho, dos 0 aos 12 anos de idade, na infância dela, é o que vai impactar na vida adulta dela. Tá bom? Eu tô deixando você consciente disso para que você possa ter uma vida de mais paz e plenitude com a sua filha e seu filho. Tá bom? Então, é sobre isso. O exemplo é poderoso. Então, dê exemplo daquilo que você quer que a sua filha e que o seu filho se tornem no futuro. É simples assim. Não só para filho e filha, isso para qualquer um. Eu preciso dar exemplo para vocês do que eu tô falando aqui. Entende? Porque vocês me enxergam como uma autoridade, vocês me enxergam como alguém que conhece disso que eu tô falando. Então, se eu não der um exemplo disso que eu tô falando, vocês não vão confiar em mim. É simples. Fechou? Plantar e colher. Tudo que você planta, você colhe. Isso é um princípio, isso é uma lei. Isso está na Bíblia. Isso é do universo. Tudo que você planta, você vai colher. Se você plantar uma semente de abóbora, vai crescer abóbora. Tudo que você plantar vai colher, independente se for positivo ou negativo.
Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Ah, João, como assim? Se você hoje só reclama, só vive preocupado, você está plantando isso na sua vida. Ou seja, você vai colher preocupação, maldade. Simples. Isso é um princípio, é uma lei que você precisa ter isso estabelecido na sua mente. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Gente, um exemplo prático aqui para vocês. Segunda, quarta e sexta estou fazendo os lives. O que eu estou fazendo? Plantando. Daqui um ano, no mínimo, no máximo um ano, essa live aqui vai estar com mais de 500 pessoas. Daqui um ano no máximo. Entende? Então eu estou plantando para quando chegar nesse um ano eu ter 500 pessoas aqui assistindo. Eu estou plantando para lá na frente eu colher aquilo que eu quero. Quero ser rico. Você tem que plantar hoje. As suas ações vão definir o futuro que você quer. Assim como o passado, as ações, as escolhas que você fez no seu passado te levou à vida que você tem hoje, as ações, as escolhas que você faz hoje vão levar ao futuro lá na frente. Entende? Então tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Se você quer colher coisas positivas, planta coisas positivas. Planta. Só planta. A parte lá de germinar, quando cai água para sol, para planta, para semente ela produzir, isso é com Deus. Tá? Deus deixa muito claro pra gente confiar 100% nele. E isso tá queimando no meu coração mais do que nunca. Porque eu nasci de novo. E isso tá queimando no meu coração mais do que nunca. Você não tem noção do poder, velho, que o Espírito Santo, que Deus deu pra gente. Só que a gente não sabe usar esse poder direito, porque a gente não tem conhecimento necessário pra isso. A gente vive de acordo com o que as pessoas acham da gente. Então tá na hora da gente se libertar disso e viver uma vida que Deus colocou pra gente viver. Ah, João, como que eu sei qual que é a vida que Deus colocou pra eu viver? Se conectando com Ele, relacionamento com Ele. O Espírito Santo tá aqui, junto com a gente, tá dentro do meu peito. Se você crê, tá dentro do seu peito. Você tem um poder dentro de você que Deus te deu para que Ele possa ser o seu consolador. Entende? E conselheiro também. Então, não há limitações para a mente, apenas aquelas que reconhecemos. Tudo o que você quiser realizar na sua vida, você pode conquistar. Mas lembre-se, não coloque expectativa. Crie gado. Não crie expectativa, crie gado. Isso é uma frase que eu escutei do Pablo. Não coloque expectativa nas coisas. Porque se você não conseguir realizar, você vai se frustrar quanto a isso. Coloque expectativa naquilo que você pode controlar. Naquilo que você não pode controlar, tire a expectativa. Isso vai acabar com preocupação, com ansiedade. Por exemplo, eu comprei a passagem para vir para São Paulo, do Rio para São Paulo. Bate um medo de acontecer um acidente, alguma coisa. Mas isso é normal, isso vai acontecer naturalmente. Mas o meu cérebro já está engatilhado para quando vier o medo, eu falo, cara, eu não tenho controle algum sobre o trajeto, sobre o ônibus. Quem tem o controle disso é o motorista só. Então eu não tenho como fazer nada. Então se eu não tenho como fazer nada, eu não preciso me preocupar. Tá tudo bem. Entende? É sobre isso. Então não há limitações para a mente. Só aquela que você mesmo se coloca. Só aquela limitação que você mesmo coloca. Top? As coisas... Não, essa frase aqui, Deus colocou ela na minha mente. O Espírito Santo colocou ela na minha mente ontem no ônibus. Quando eu tava dentro do ônibus, eu tava assim de olho fechado, quase dormindo. Aí veio, do nada veio isso aqui. Eu comecei a analisar e veio isso aqui do nada. E é o seguinte: as coisas da vida passam. Então, se elas vão passar, curta cada momento. E quando passar por uma tribulação, isso também vai passar. Ou seja, as coisas da vida passam. Tudo na vida passa. Então, se tudo vai passar, se as coisas vão passar,
Por que a gente não curte cada momento da nossa vida? Por que a gente não curte a vida, não curte o entusiasmo pela vida? E quando aparecer uma tribulação, isso também vai passar, porque tudo passa. Entende? Então, cara, essa frase veio justamente para você não dar mais desculpa. Para nós, eu também, eu e você, a gente não dá mais desculpa para as coisas. Porque se tudo nessa vida ela vai passar, eu posso curtir cada momento, eu posso viver a vida com entusiasmo. E quando tiver um problema, quando tiver algo ruim, uma tribulação, uma tempestade, isso também vai passar. Pronto. É só isso. Só isso, turma. É isso. Agora eu vou responder. Na verdade, eu vou só falar 2 versículos que eu anotei aqui. Depois a gente vai para as perguntas. Fechou? Que eu mandei na caixinha de pergunta. E eu vou responder aqui na live bem rápido, que eu tenho que encerrar antes das 8. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso é sobre obediência. Se você que está assistindo, se eu que estou falando, nós amamos a Deus, nós obedeceremos aos mandamentos que Ele deixou para nós. Top? Atos dos Apóstolos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Está escrito. É preciso obedecer a Deus do que os homens. Então aquilo que você sentir que é de Deus, faça. Eu aprendi que a obediência é na hora. Obediência a gente tem que obedecer na hora. Porque se a gente pensar um cadinho, se faz ou não faz, aí já não virou obediência. Porque a gente já está analisando se vai fazer ou não vai. Entende? É muito doido isso, é massa. Agora para as perguntas. Perguntaram aqui. Como se libertar da timidez? Cara, como se libertar da timidez? Vou falar de mim. Eu era muito tímido, pra você que não sabe, eu era muito, mas muito tímido, muito tímido. Eu era uma pessoa que era muito introvertida, não queria falar com as pessoas, eu era ruim assim de dialogar. E o que eu fiz foi enfrentar, foi falar. O que eu fiz pra me libertar foi abrir uma live e falar. O que eu fiz para me libertar foi subir num palco com o microfone, igual na primeira palestra que eu fiz, e enfrentar os meus medos. Foi isso que eu fiz para me libertar da timidez. Isso eu fiz na marra. Agora, se você quer algo mais sobre neurociência, sobre a sua identidade, a sua essência, sobre autoconfiança, aí você precisa participar do workshop, tá? Pra gente destrinchar isso lá, porque aqui a gente não vai ter tempo de falar isso tudo. Mas é simplesmente você entender lá no seu passado o que aconteceu, o que te deixou tímido, por que você é tímido, qual que é o motivo, por que você não consegue abrir sua boca. Você entender isso, ressignificar e enfrentar. É simples. Perguntaram aqui, de onde vêm os pensamentos? Cara, isso é uma boa pergunta. Eu não faço ideia ainda. Teve um monge, olha, presta atenção nisso aqui, acabei de lembrar. Uma pessoa, uma família, foi perguntar para certo monge algo. Eles perguntaram para o monge alguma coisa, esse monge foi e respondeu. Semana que vem, essa família voltou nesse monge e perguntou algo que o monge não sabia responder. O que o monge falou? Volta daqui uma semana. A família não entendeu por que o monge estava falando para a família voltar daqui uma semana nele. Aí a família perguntou, questionou, por que eu preciso voltar daqui uma semana? Aí o monge respondeu, porque eu não sei te responder essa pergunta, mas daqui uma semana eu vou saber. Então, da onde vem os pensamentos, concreto assim, eu não vou saber te responder. Eu sei que o ambiente que você está influenciam nos pensamentos que você tem. Agora, de onde vem, eu não sei. É a mesma coisa que perguntar, da onde vem a mente, a nossa consciência. Cara, isso é criação de Deus. A gente nunca vai entender, eu acho. Entende? Então é Deus que colocou isso na gente. E os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. A gente não consegue entender. Mas eu sei, isso é comprovado, tá? Que o ambiente que nós estamos influencia nos pensamentos que nós temos. Ou seja, redes sociais, conversas com pessoas,
encontros, músicas, tudo isso influencia na frequência, no pensamento que você vai ter. Então, se você só assistir coisa inútil, ruim, negativa na internet, se você só escutar música que fala coisas ruins, se você só escutar músicas que falam coisas ruins, se você conversar com pessoas que são totalmente negativas, só reclamam, se você estar em ambientes ruins, negativos, você vai ter pensamentos negativos, ruins, enfim, entende? E esses pensamentos que produzem o sentimento que você sente. Sentimento produz a emoção, que é aquilo que você expõe para fora. Emoção faz você agir, faz você ter um comportamento. E comportamento faz você ter um resultado. Ou seja, se você não investir nos seus ambientes, naquilo que você assiste, naquilo que você escuta, naquilo que você vê, porque isso influencia nos pensamentos, o pensamento influencia no sentimento, o sentimento gera emoção, emoção gera o comportamento, a ação vai gerar o resultado que você tem. Então entende que tudo tem uma certa influência por trás. Por isso que eu sempre bato na tecla, ó o ambiente, ó as pessoas, ó o que você assiste. Entende? Qual o maior desafio que você passou em São Paulo? O maior desafio que eu passei em São Paulo foi dormir em uma sacola com espuma do travesseiro durante mais ou menos 1 mês e meio. Por causa de escassez, de uma crença de escassez que eu tinha. Acho que esse foi o maior desafio que eu passei aqui. O que é melhor? Exemplo ou falar? Os dois. Se você falar e der exemplo, top. O que é repetição de padrão? Não vai dar tempo de a gente falar aqui. O que é repetição de padrão? Eu vou falar bem rápido aqui, mas sem ir profundo. É meio que você, dos 0 aos 12 anos, você passou... Não vou chegar nesse assunto não, vou falar algo da realidade aqui. Repetição de padrão. Você está em um ambiente em que as pessoas bebem e você quer se sentir pertencente a esse grupo. Você vai fazer o quê? Repetir o que eles fazem para se sentir pertencente. É simplesmente isso. Trazendo para a realidade de hoje. Agora, se for para neurociência, para coisa mais profunda, aí é lá na sua infância, onde você viu que os seus pais, seus professores, seus amigos, eles forem fazendo, você tem a tendência em repetir o padrão que você viveu, que você viu seus pais ou seus amigos, enfim, vivendo. Entende? O que precisa para uma amizade dar... Lembrando, gente, tudo que eu tô falando aqui, isso vocês têm que levar para a vida de vocês. Tudo o que eu falei aqui durante essa live inteira é de acordo com os meus estudos, com as minhas experiências, com o que eu estudei, com o que eu vivi. É minha opinião. É claro que algumas coisas que eu falei aqui, na verdade a maioria, é baseado cientificamente, comprovado, enfim. Mas o que eu falei é o que eu falei. Então o que você precisa fazer? Me questionar. Se eu falei algo que você sentiu de questionar, questione, pesquise, pergunte, vai a fundo para você entender mais ainda, tá? Isso é algo para você levar para sua vida, porque às vezes encontra várias pessoas na internet aí falando um monte de coisa. Então, questione essa pessoa. Procure, busque embasamento, busque fundamento, busque fonte. Tá bom? O que eu tô falando aqui, busca fonte, busca fundamento, para ver se faz sentido para você. Se fez total sentido na sua cabeça, aí tamo junto. Aproveita e comenta mente para você participar do workshop junto comigo. O que precisa para uma amizade dar certo? Na minha opinião, eu acho que para uma amizade dar certo, ela precisa estar envolvida com os mesmos princípios, os mesmos valores e ter o mesmo ou equivalente ou semelhante objetivo. Para mim, uma amizade para dar certo é isso. Tem que ter pelo menos ali uns objetivos equivalentes, querer chegar mais ou menos no mesmo lugar, ter os princípios e valores iguais, ou semelhantes. Entende? A pessoa tem que ser mais ou menos parecida. Essa história de que os opostos se atraem, eu acho totalmente mentira isso. Porque não faz sentido você conviver com uma pessoa que é oposta à sua. Entende? Então é isso, turma. Fechamos. Então, para você que quer participar do nosso workshop, comenta mente ou vai no link da minha bio para você garantir o seu acesso totalmente gratuito. Tamo junto. Eu vou deixar essa live salva só por alguns minutos até eu jogar vôlei e voltar. Aí eu vou deixar essa live no YouTube. Fechou? Valeu, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus tem uma nova história para você. Você só precisa crer, acreditar e buscar isso.
tá bom? Assim como ele criou uma nova história em mim. Ele me fez viver uma nova história ontem e todos os dias da minha vida. A minha nova história começou ontem, a sua pode começar a partir do momento que você toma uma decisão. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe a vida de vocês, valeu!